Vitória Fernandes, assim como eu, sobreviveu ao final de semana, tá aqui e vamos começar falando sobre aprovação e desaprovação do governo Lula, segundo os números da Atlas Intel. Vitória, boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Isso, o Instituto Atlas Intel divulgou um levantamento que indica que a desaprovação do governo Lula chega a 49,8% da população. Esse seria o maior percentual registrado no terceiro mandato do petista. A aprovação fica em 47,8%. Os dados são de dezembro de 2024, de 26 a 31 de dezembro, e tem a margem de erro de 2 pontos percentuais. De acordo com o mesmo instituto, em janeiro do ano passado, o desempenho de Lula era aprovado por 51,2% e desaprovado por 45,4%. Até outubro, a maioria numérica dos entrevistados aprovava o petista. Em novembro, porém, os percentuais de aprovação e desaprovação foram de 47,3%. No levantamento mais recente, de dezembro, a desaprovação do desempenho do presidente aumentou acima da margem de erro da pesquisa e chegou a quase metade da população, que é esse número de 49,8%. A avaliação do governo também piorou. Os entrevistados que consideram a gestão de Lula ótima ou boa passaram de 43,1% para 40,8% em dezembro. Aqueles que avaliam o governo como regular se mantiveram em 13,3% e as pessoas que classificam a gestão como ruim ou péssima oscilaram de 43,1% para 44,6% e 1,3% das pessoas não responderam. A pesquisa Atlas Intel foi feita em parceria com a Bloomberg e os dados foram divulgados pelo Latam Pulse. Macalossi. Muito bem, tem então as informações relativas a essa pesquisa e temos também os números aqui da pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas. De acordo com o levantamento feito entre os dias 7 e 10 de janeiro, divulgado nessa segunda, dia 13, 33,8% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom, contra 42,6% que classificam como ruim ou péssimo. Os outros 22,5% taxaram a gestão como regular e 1,1% não souberam avaliar ou não opinaram. Quando questionados se, no geral, aprovam ou desaprovam o mandato de Lula, a maioria, 50,4%, disse que desaprova, enquanto 46,1% afirmaram que aprovam e 13,5% não souberam ou não quiseram responder. No recorde por faixa de eleitorado, os segmentos que mais aprovam o trabalho de Lula são os de ensino fundamental, 57%, seguidos pela população não economicamente ativa, 51%, e jovens de 16 a 24 anos, 49%, e mulheres, 49% também. Já os que mais reprovam são os eleitores com ensino médio, 57%, os que têm ensino superior, 56%, homens, 55%, e brasileiros com 25 a 34 anos. 54,8%. Bem, eu diria que esse é o momento para o governo ligar o sinal amarelo, porque esses índices não são aconselhados para quem vai buscar uma reeleição. Nós estamos em 2025, início do ano, ainda tem muita coisa para acontecer, mas fica evidente uma insatisfação crescente na sociedade. Vejam, o presidente Lula não está enfrentando uma deterioração brutal dos indicadores. Ela é uma deterioração permanente e delicada. A cada dia que passa, vai diminuindo o percentual de aprovação, tanto do governo quanto dele, Lula, que existe a aprovação do presidente e a aprovação do governo. Mas nos dois, os indicadores são realmente muito negativos. Até o Instituto Paraná simulou alguns cenários de eleição, considerando candidaturas. Não vou entrar nos detalhes, mas é comum que Lula sofre ou tem dificuldades para se contrapor, mesmo com candidatos alternativos a Jair Bolsonaro. Caso, por exemplo, de Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, o correlatos. Por que o governo tem esses indicadores? Bom, porque o governo parece não consegue imprimir uma marca e enfrenta dificuldades objetivas, principalmente na seara econômica. Sim, nós temos números que são considerados positivos, por exemplo, crescimento, geração de empregos,
mas por outro lado negativos, caso da inflação, que ficou acima da meta do Banco Central. Inflação alta, em geral, não apenas corrói o bolso dos mais pobres, como também corrói a popularidade de quem está no poder. As pessoas percebem que o trabalho delas e o dinheiro que acumulam ao longo do período derrete em números que são traduzidos nas gôndolas do supermercado, nos itens de consumo comuns. E é sempre bom destacar o seguinte: se a inflação média medida pelo governo ficar acima da meta do Banco Central, isso significa que a inflação sentida pelas pessoas está ainda mais alta. Porque a inflação é medida de acordo com uma cesta de produtos calculados pelo governo. As pessoas percebem a inflação de forma distinta. Eu consumo determinados itens que você que está me acompanhando não consome. E você consome produtos que eu não consumo. Então nós percebemos a inflação de forma distinta. E quase sempre, no mais das vezes, a inflação que percebemos está acima dos indicadores medidos pelo governo. E é isso que faz com que muita gente se volte ou se coloque contrariamente à forma como o país vem sendo gerido nesses últimos 2 anos. Eu não estou aqui fazendo uma comparação de Lula com Bolsonaro. Eu estou apenas estabelecendo os critérios de avaliação deste governo em relação a ele mesmo. E tem um problema de comunicação que faz com que o governo enfrente muitas dificuldades. Isso é evidente, mas não é tudo. Vejam o caso, por exemplo, do PIX. A norma regulatória que foi apresentada pela Receita Federal, publicada na última semana, que estabelece critérios de análise de movimentações financeiras. No caso, o fisco vai receber dados relativos de transações de R$5 mil ou mais realizadas por pessoas físicas, transações de R$15 mil ou mais por pessoas jurídicas e empresas. E a partir da publicação dessa normativa, nós tivemos uma onda de informações falsas que impactaram inclusive o comércio. Eu recebi fotos, e eu não sei se vocês estão me ouvindo ou estão acompanhando o programa e constataram isso, mas imediatamente após a circulação de determinadas informações, em muitos lugares foi afixado cartaz ou informação de que não se aceitava Pix, porque havia o temor da tributação em cima dessa movimentação financeira. Nós precisamos destacar o seguinte: uma coisa é o que a norma prevê, e existem consequências, porque obviamente o interesse da Receita é poder abocanhar uma parte da arrecadação que muitas vezes acaba passando ao largo e vira o que alguns chamam de sonegação. Agora, não se pretende cobrar ou taxar o Pix. Coisas distintas. O que se espalhou por aí é que as movimentações todas seriam taxadas, que haveria cobrança. Isso gerou um enorme desatino. Isso gerou uma enorme rejeição. Esse foi o assunto dos últimos 3 dias nas redes sociais. E se espalhou, e o governo ficou inerte a isso, não conseguiu responder, não teve capacidade comunicativa. E, novamente, eu não quero aqui abençoar nem elogiar o trabalho do Paulo Pimenta, mas o Paulo Pimenta saiu e o governo permaneceu com o mesmo problema de comunicação. E como eu disse aqui antes, em edições, inclusive, que antecederam a saída do Paulo Pimenta, mudar o garçom não faz o prato ter um gosto melhor. O governo quer mudar a sua comunicação, quer mudar o garçom, mas parece que não acerta na receita do bolo. Não está colocando os ingredientes certos.
E isso gera efeito político, que tem como resultado a desaprovação crescente. Importante destacar também, uma parte da população tem expectativas negativas. Mesmo com os números macroeconômicos positivos. E isso também afeta o presidente da República. Então o governo vai ter que mudar não apenas a comunicação, mas também o modo de fazer política. E daí nós vamos entrar dentro da seara da reforma ministerial, e me parece, nós vamos tratar disso ao longo das próximas edições, me parece que o governo tende a se tornar menos petista nesta segunda metade do mandato. O PT vai perder espaço para os partidos do chamado Centrão. O esforço político do Lula para tentar tornar a base um pouco mais estável, o que nós não vimos ao longo de 2022 e de 2023, principalmente em relação aos anos anteriores em que Lula esteve na presidência da República. Lula passa, nesse momento, pelo pior momento do seu governo. Uma dificuldade política no Congresso Nacional, uma dificuldade de comunicação em relação ao eleitorado e uma dificuldade de entrega. E tudo isso está sendo cobrado numa rejeição crescente. 17 e 19.